Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Se você gosta dos nossos vídeos, pedimos que, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Agradecemos a todos. Agora vamos ao vídeo. Meu nome é Joaquim Gomes. Nasci em 1958 em uma pequena fazenda no interior da Bahia e desde criança fui acostumado ao trabalho pesado. Cresci ajudando meus pais, lavradores pobres, nas grandes propriedades da região. Quando ainda era adolescente, comecei a fazer bicos como ajudante de pedreiro e carpinteiro para ajudar no sustento da nossa família de 9 pessoas. Já adulto, acabei me tornando o coveiro do único cemitério público da cidade. A princípio, o trabalho parecia rotineiro. Cavava covas, limpava sepulturas e organizava o local. Mas com o tempo, fui percebendo que aquele cemitério, aparentemente comum, escondia mistérios que desafiavam a lógica. O primeiro sinal de que algo estranho ocorria aconteceu em 1980, quando eu ainda era novo no trabalho. Estava limpando uma sepultura no fundo do cemitério, perto da mata, quando ouvi passos lentos, quebrando galhos secos. Parei o trabalho, atento, mas não vi ninguém. Continuei, achando que era só o cansaço, mas logo ouvi algo ainda mais perturbador. Uma respiração ofegante muito próxima, como se alguém estivesse do outro lado da sepultura. Fiquei paralisado por alguns segundos, o coração disparado, até que o som sumiu no silêncio da mata. Naquele momento, percebi que talvez houvesse algo além da vida física naquele lugar. Com o passar dos anos, mais acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Certa noite, trabalhando até tarde, ouvi gritos desesperados vindos do fundo do cemitério. Peguei minha lanterna e fui investigar, mas não havia ninguém. Os gritos pareciam se afastar para a mata, até que se silenciaram. Contei o ocorrido ao zelador do cemitério, um homem experiente chamado Joaquim. Ele riu de mim no início, mas poucos dias depois, ele mesmo ouviu passos e sussurros inexplicáveis enquanto cuidava do jardim. Os eventos incomuns se intensificaram. Cheguei cedo uma manhã e encontrei todas as portas e janelas do galpão de ferramentas abertas, embora tivesse fechado tudo na noite anterior. Nada parecia ter sido levado, mas senti que algo havia passado por ali. Outra vez, ouvi um cachorro uivando de dor perto da mata, mas ao chegar lá, não encontrei nada além de galhos quebrados e folhas espalhadas. O ponto mais aterrorizante, porém, veio numa noite solitária. Era perto da meia-noite quando ouvi de novo o choro de uma mulher vindo de dentro de uma antiga capela abandonada no cemitério. A capela estava fechada há anos, mas com a lanterna na mão e o coração acelerado, decidi verificar. Ao me aproximar, vi uma sombra alta e esguia, de aparência humana, encostada à porta. Pisquei e a sombra desapareceu. Aquele encontro me deixou apavorado a ponto de correr dali e vomitar antes de conseguir voltar ao escritório. Desesperado para entender o que estava acontecendo, procurei uma senhora sábia da cidade, Dona Francisca, que conhecia as lendas locais. Ela me contou que muitos anos antes, uma mulher havia tirado a própria vida naquela capela. Segundo ela, a energia desse trágico acontecimento ainda assombrava o lugar. Francisca me aconselhou a encontrar o túmulo da mulher e a fazer orações por sua alma. Segui seu conselho
e com o passar dos dias fui percebendo que os fenômenos diminuíam. Depois de um mês de orações e velas acesas, os ruídos e aparições cessaram. O episódio mais marcante veio no final de uma tarde. Enquanto o sol se punha, vi de relance a figura de uma mulher vestida de branco, sorrindo e acenando em agradecimento antes de desaparecer. Finalmente, senti que a alma atormentada havia encontrado a paz. Esses foram os eventos mais assustadores que presenciei nos meus quase 30 anos como coveiro. Aprendi que, por mais que o mundo dos mortos seja um mistério, a fé e o amor podem iluminar o caminho até para as almas mais perdidas. Obrigado por ler o meu relato até o final. Um forte abraço a todos do canal. Era uma tarde de outono, com o céu tingido por tons dourados e o ar suave trazendo o cheiro de folhas secas, quando decidimos fazer uma pausa na correria da cidade grande. Eu, Marcela, André, Bruno e Letícia buscávamos aventura e conexão com a natureza. Então escolhemos explorar a majestosa e misteriosa Serra do Mar. A ideia de nos perdermos entre a vastidão verde, onde o tempo parecia fluir em um ritmo diferente, nos excitava. Caminhávamos por uma trilha que serpenteava a floresta adentro, cercados por uma vegetação densa que, aos poucos, nos envolvia em um abraço úmido e abafado. O som das folhas sendo esmagadas sob nossos pés era o único ruído que quebrava o silêncio quase reverente da mata. Horas depois, exaustos, chegamos a um refúgio de montanha abandonado, escondido entre as árvores, que parecia ideal para o nosso acampamento. Com o sol se pondo lentamente, montamos nossas barracas e acendemos uma fogueira, enquanto a escuridão avançava com calma, envolvendo o cenário ao nosso redor em um véu de sombras. O calor das chamas trouxe conforto, e ao redor do fogo, entre risos e histórias, a noite parecia ser apenas mais uma aventura tranquila. Foi Letícia quem sugeriu, com um brilho de ousadia nos olhos, uma caminhada noturna até uma cachoeira que ficava nas redondezas. A ideia, ao mesmo tempo, nos empolgava e nos amedrontava, mas aceitamos. Equipados com lanternas, começamos a trilha. À medida que nos embrenhávamos mais profundamente na floresta, a escuridão parecia ganhar vida. O som dos sapos e grilos era o único testemunho de nossa presença ali. As árvores, altas e imponentes, pareciam nos observar, e a brisa noturna trazia um frio que não era apenas da temperatura. Ao chegarmos à cachoeira, o espetáculo natural da água brilhando sob a luz da lua nos fez esquecer por um instante a inquietação. Ficamos ali, hipnotizados pelo som das águas caindo. Mas então, um som que não pertencia àquela paisagem nos arrancou do encanto. Um murmúrio baixo, quase inaudível, vinha da escuridão além das árvores. Trocamos olhares tensos. "Vocês ouviram isso?" Marcela perguntou, sua voz cheia de apreensão. Era como se alguém, ou algo, estivesse nos observando, escondido nas sombras. Tentando manter a calma, Bruno sugeriu que era apenas o vento. Decidimos voltar ao acampamento, mas agora a floresta parecia diferente, carregada de uma atmosfera pesada, densa. A cada passo, o murmúrio nos seguia, tornando-se mais nítido, mais real. Sentíamos uma presença. Quando chegamos ao acampamento, o que nos esperava só aumentou nosso medo. A fogueira, antes vibrante e acolhedora, estava completamente extinta e uma escuridão densa, quase palpável, pairava no ar. Tentamos reacender o fogo, mas as chamas recusavam-se a crescer. Era como se algo as sugasse, tirando delas toda a força. Foi Letícia, sua voz um sussurro trêmulo, quem deu voz ao que todos sentíamos. "Tem algo aqui com a gente." O vento, de repente, começou a soprar forte, uivando entre as árvores,
e com ele vinham vozes, sussurros que pareciam chamar nossos nomes, vindos de algum lugar profundo dentro da mata. Estávamos apavorados, incapazes de ignorar o que agora era impossível de racionalizar. Era como se estivéssemos à mercê de algo antigo e incompreensível. A noite foi interminável. A cada momento as vozes se intensificavam e a sensação de sermos observados nos mantinha em alerta constante. Tentávamos descansar, mas o sono era impossível. O refúgio de montanha, que antes nos parecia acolhedor, havia se transformado em um lugar de pesadelo. Era como se estivéssemos presos em uma realidade onde o sobrenatural estava à espreita. Finalmente, o amanhecer veio como uma libertação. Sem pensar duas vezes, desmontamos o acampamento e saímos da floresta o mais rápido possível. Cada um de nós carregava uma expressão assustada, tentando entender o que havíamos experimentado. De volta à cidade, tentamos compartilhar a história, mas ninguém acreditava. Para eles era apenas uma aventura exagerada pela imaginação. Mas, para nós, aquele fim de semana na Serra do Mar foi uma lembrança eterna de que há mistérios na natureza que não podem ser explicados. E nunca mais, sob nenhuma circunstância, retornaremos àquela floresta. Essa narrativa foi compartilhada por meu amigo Alcides Guzmão, que retornou recentemente de uma viagem ao interior do Maranhão. Ele estava em um carro modelo Gol, acompanhado de sua esposa e um amigo. Após horas na estrada, o crepúsculo se aproximava e a noite começava a se instalar. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, para pedir informações sobre um vilarejo, o frentista apontou o caminho. No entanto, o amigo de Alcides insistiu para que ficassem um pouco mais. Ignorando o pedido, Alcides decidiu seguir adiante. À medida que a noite avançava, a escuridão engolia a estrada e o caminho se tornava cada vez mais esburacado, tornando a viagem desconfortável, especialmente porque o carro era rebaixado. As luzes dos faróis eram a única fonte de luz, enquanto o restante ao redor era um breu absoluto. Em um ponto isolado da estrada, cercados por um vasto milharal, o carro começou a falhar até que, finalmente, o motor morreu. Somente a parte elétrica continuava funcionando, mantendo os faróis acesos. De repente, um zumbido estranho ecoou do lado de fora, semelhante ao som de um aparelho de barbear, mas muito mais intenso. Curiosos e apreensivos, os ocupantes do carro começaram a investigar a origem do barulho. Foi então que notaram algo se movendo no milharal. Para sua surpresa, avistaram uma figura com a aparência de uma esfinge egípcia, um ser hominídeo dourado flutuando diante do veículo. A criatura parou em frente ao carro e todos ficaram paralisados de medo, tentando em vão ligar o motor. O ser virou o rosto em direção a eles, encarando-os por um breve momento antes de desaparecer rapidamente no milharal. Assim que a criatura sumiu, o carro voltou a funcionar. Alcides e seus companheiros saíram em disparada, atravessando os buracos da estrada até alcançarem a cidade mais próxima. Ao chegarem, contaram aos moradores o que havia acontecido. Surpreendidos, os habitantes revelaram que naquele trecho da estrada havia um alarmante índice de desaparecimentos, pessoas que nunca mais eram encontradas e ninguém sabia o que causava esses sumiços misteriosos. Desde então, Alcides ficou traumatizado e evita viajar a qualquer custo. Na rodovia que liga São Paulo a Santos, existe uma história aterrorizante que assombra os motoristas há décadas. Nos anos 1970, uma jovem chamada Marta sofreu um acidente fatal enquanto dirigia para o litoral em uma noite chuvosa. Seu carro derrapou em uma curva perigosa, colidindo violentamente com uma árvore. Marta estava a caminho de encontrar seu noivo, mas nunca chegou ao destino.
Ela perdeu a vida instantaneamente e sua alma jamais encontrou paz. A lenda da Morta da Estrada emergiu a partir desse trágico episódio, tornando-se uma presença inquietante para aqueles que viajam por aquela rodovia durante a madrugada. Motoristas solitários contam histórias de avistamentos sempre nas horas mais escuras da noite, quando a neblina se instala sobre a estrada e o silêncio é quebrado apenas pelo som dos motores e do vento. A primeira aparição geralmente é a de uma figura feminina parada à beira da estrada, vestida com um vestido branco ensopado e rasgado. Marta levanta um braço pedindo carona. O desespero em seus olhos leva muitos motoristas a sentirem uma necessidade inexplicável de parar e ajudá-la, como se uma força os compelisse. Os que param para dar carona a Marta descrevem uma sensação imediata de frio intenso assim que ela entra no carro. O ar dentro do veículo fica gelado e um silêncio opressor toma conta. Marta não diz uma palavra, apenas se senta no banco traseiro, com a cabeça abaixada, os cabelos encharcados cobrindo parcialmente seu rosto pálido. Alguns quilômetros depois, os motoristas notam uma mudança perturbadora. O silêncio é quebrado por um som fraco, quase imperceptível, de soluços. Quando finalmente conseguem olhar pelo espelho retrovisor, veem Marta encarando-os, seus olhos refletindo um tormento infinito. Seu rosto, desfigurado pelo acidente, é uma visão horrível de dor e sofrimento. Antes que possam reagir, Marta desaparece sem deixar vestígios, e o frio no carro se dissipa rapidamente, deixando os motoristas tremendo e confusos. Alguns relatos indicam que as janelas do carro ficam embaçadas e as palavras "ajude-me" aparecem escritas com dedos invisíveis no vidro. A lenda diz que Marta continua a vagar pela estrada, buscando uma carona para finalmente alcançar o destino que nunca pôde em vida. Os mais supersticiosos acreditam que aqueles que não param para ajudá-la são amaldiçoados, enfrentando problemas inexplicáveis com seus veículos, como falhas no motor ou pneus furados nos dias seguintes à sua aparição. Viajar pela estrada de Santos durante a madrugada é uma experiência que poucos esquecem. Os relatos da Morta da Estrada servem como um lembrete constante do perigo que espreita nas sombras e da jovem alma atormentada que nunca encontrou descanso. "Isso é um caixão!" exclamou Kleber, interrompendo a conversa de Roberta enquanto caminhavam pela estrada deserta e escura. Passava da meia-noite e o jovem casal, até então distraído em suas conversas, ficou em silêncio. O objeto à beira da estrada fez o sangue deles gelar. Um caixão solitário, abandonado na penumbra. A cena era aterradora. A estrada velha serpenteava pelo matagal, envolta num manto de sombras. O vento frio fazia as árvores rangerem como se a própria natureza estivesse sussurrando advertências. O caixão, de aparência antiga, parecia deslocado naquela escuridão, trazendo um terror inexplicável que envolveu a noite. A última noite do casal. Roberta acelerou o passo, nervosa, mas Kleber, paralisado pelo medo e curiosidade mórbida, se aproximou do caixão. "Vamos embora, Kleber. O que você está fazendo aí?" suplicou ela aflita. "Só um minuto. Eu preciso ver se há alguém dentro", disse ele, fixando o olhar no caixão, enquanto Roberta se afastava, apavorada. "É claro que há. Vamos sair daqui", insistiu ela, mas Kleber ignorou. Ele examinava o caixão com uma mistura de fascínio e horror. A madeira estava podre, coberta por vermes e terra, como se tivesse sido recentemente desenterrado. "Parece que alguém tirou isso do cemitério", murmurou ele. Roberta estava quase em pânico. "Por favor, Kleber, estou com medo. Vamos sair daqui agora." Kleber hesitou, mas logo chutou o caixão com força. A madeira, fragilizada pelo tempo,
Cedeu, abrindo um buraco por onde um rato negro e gigantesco saiu correndo, desaparecendo no matagal. Um cheiro pútrido escapou da abertura, fazendo ambos recuarem. O casal começou a se afastar, mas logo perceberam que não tinham mais para onde ir. Kleber foi o primeiro a sentir uma pressão no peito, uma dor excruciante que o fez dobrar os joelhos. Quando ele olhou novamente para o caixão, seus olhos se arregalaram de terror. A tampa estava se movendo por conta própria. Marisa, paralisada de medo, viu quando o caixão se abriu um pouco mais, como se algo estivesse tentando sair. "Não é possível", sussurrou ela, sua voz trêmula. Kleber, tomado por um impulso insano, tentou abrir a tampa com os pés. Quando conseguiu, eles viram o cadáver parcialmente decomposto lá dentro. O cheiro era ainda mais sufocante. Marisa, em um ato desesperado, tirou um lençol branco da bolsa, originalmente destinado à sua primeira noite na casa de Kleber, e cobriu o corpo em decomposição. "Se conseguirmos sair daqui vivos, isso vai ser uma história e tanto", disse Kleber, tentando acalmá-la. Mas, de repente, um grito aterrorizante escapou da boca de Marisa. Ela apontava para o matagal, onde outro caixão flutuava entre as árvores, movendo-se lentamente em direção à estrada. O casal mal conseguia acreditar no que via. Enquanto observavam aquele segundo caixão se aproximando, ouviram um som horrível. Quando voltaram a atenção para o caixão à beira da estrada, o cadáver estava sentado, ainda coberto pelo lençol, respirando fundo. O pano se movia conforme a criatura soltava o ar, e uma voz grotesca começou a sussurrar: "2 velórios, 2 velórios", repetia a voz, cada vez mais grotesca, entre risadas macabras que lembravam o choro de um porco sendo abatido. 2 velórios. O cadáver se levantou, o lençol caiu, revelando um rosto de pesadelo. Era como se o próprio Satanás tivesse assumido aquela forma. Kleber e Roberta não precisaram de mais nenhum estímulo para correr. Fugiram o mais rápido que podiam, mas o cadáver o seguiu, flutuando a poucos metros do chão, com os braços rígidos, rindo e repetindo as mesmas palavras. Quando Kleber olhou para a frente, seu coração quase parou. O caixão flutuante vinha em direção a eles, em alta velocidade, como se fosse um predador. Marisa, desesperada, não teve tempo de reagir quando o caixão colidiu com o asfalto à sua frente, explodindo em pedaços e liberando uma horda de ratos negros de olhos flamejantes. As criaturas avançaram sobre ela, rasgando sua carne com voracidade insaciável, até que o corpo de Roberta se desfez em restos espalhados pela estrada. Kleber, em pânico absoluto, deu meia volta e correu, mas o cadáver o alcançou rapidamente. Suas mãos frias agarraram-no pelas costas, e naquele momento ele soube que sua fuga era inútil.